Agora, galerinha, ainda com português, vocês vão colocar lá na página 159, aonde está falando poema é a palavra que encanta. Antes de ler, número 1, você já pensou que uma palavra pode lembrar a outra? Leia os grupos de palavras e entre no jogo palavra puxa palavra. Então, observem ali primeiro quadro. Verão, o que lembra verão? Sol, sorvete, praia e mar. O que lembra água? Sede, suco, fruta, abacaxi e entre outras palavras. Aqui tá só o exemplo. Ali embaixo tá escrito fazenda e escola. Fazenda, o que lembra fazenda? Vaca, o que lembra fazenda? Galinha. Então vocês vão botar. Depois escola, o que lembra escola? Aula, professor, brincadeiras. E assim por diante, vocês vão completar os quadros. Bem fácil essa atividade. Daí depois, lá na página 160 e 161, pode deixar aberta para ficar melhor. Na número 1 tá falando assim: sobre o que você imagina que vai se tratar o poema intitulado Os Nomes das Coisas. O que vocês acham que é esse poema? Sobre o quê? Vocês vão pensar. Daí depois vocês vão ler. Os nomes das coisas. O sol é a palavra que brilha. Solidão é a palavra ilha. Música é a palavra que canta. Segredo é a palavra que não conta. Estripulia é a palavra que pula. Imaginação é a palavra que fábula. É como se tivesse olhos, boca, ouvidos e nariz. Cada palavra dá um rosto a tudo que se diz. Dele tem a pipa que lembra a infância, um livro que lembra a sabedoria, um morrinho que lembra a natureza, uma casa, aconchego, uma flor, delicadeza, o sol, a vida, o coração, o amor. Ali duas meninas, vamos supor que a mamãe e a filha, cumplicidade, um barco, imensidão e um pássaro, liberdade. Vocês concordam que quando vocês observam essas palavras, toca esse sentimento em vocês? Na prof, vou admitir que tocou. Tem alguns que não tanto, mas a maioria tocou. Então, observem bem essas imagens, bem as palavrinhas. E vamos daí colocar lá na página 162. O está falando assim: o poema apresenta o significado real das palavras? Explique. Ao ler um poema, imaginamos a voz de alguém que fala conosco. Esse alguém se chama eu lírico. Olha só, o que está dizendo ali no número 3. Escreva porque, na sua opinião, o eu lírico relacionou as palavras abaixo entre si. Sol e brilho. Por que vocês acham que ele relacionou o sol com o brilho? Porque o sol tem o quê? Brilho próprio. O que vocês acham? Depois, por que ele associou solidão e ilha? Ah, porque é uma ilha que tem muita solidão. Escrevam com as palavrinhas de vocês. Daí na letra C, música e cantar. O que vocês acham que tem a ver música e cantar? Ah, porque os músicos adoram cantar. Ah, porque a música tem a ver com cantar. Escrevam com as palavras de vocês o que vocês acham que uma palavra liga à outra. Combinado? Daí na número 4 está falando assim: as imagens acompanhadas de palavra podem ser consideradas uma continuação de poema? Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que sim, porque ele estava primeiro lendo o poema, depois ele botou as imagens com as palavrinhas para estarem relacionando, para vocês estarem comparando o desenho com a fala. Porque sempre quando tem um desenho é muito fácil, fica mais fácil, na verdade, da gente estar compreendendo aquilo que a gente está lendo. Daí na número 5 está falando assim: no poema, o que foi comparado com a palavra imensidão? Daí vocês vão procurar lá no poema o que ele comparou com a palavra imensidão e vão escrever. Daí ele no pontinho tá falando assim: em sua opinião, foi uma boa comparação? Sim, não e por quê? Primeiro vocês vão ter que ver qual é a palavrinha para depois estarem respondendo ali embaixo. Combinado? Daí lá na página 163, na número 6, tá falando assim: relacione as palavras abaixo com pessoas que convivem com você no seu dia a dia. Sabedoria,
e delicadeza. Uma pessoa que tem muita sabedoria. O que vocês podem estar associando sabedoria com alguém do dia a dia de vocês? E delicadeza, uma pessoa delicada. O que vocês podem estar falando dessa pessoa para ela ser delicada? Vocês vão escrever. Daí, número 7 está falando assim: releia as estrofes abaixo. É como se tivesse olhos, boca, ouvidos e nariz. Cada palavra dá um rosto a tudo que se diz. O eu lírico quis dizer que toda palavra tem um rosto com olhos, boca, ouvidos e nariz, ou cada palavra aguça um ou mais sentidos, fazendo-nos lembrar de uma coisa, um sentido ou um momento. Qual dos dois que vocês acham que transmite para vocês essa fala? Prestem bastante atenção. Será que ele está querendo falar dos sentimentos ou será que ele está querendo falar da boca da pessoa mesmo? E agora? Daí, número 8 está falando assim: você estudou que a voz de quem fala no poema é chamado de eu lírico. Em sua opinião, essa voz equivale sempre à do poeta? Sim ou não? Sempre vai ser a mesma pessoa que vai estar falando num poema ou um poema pode ter duas pessoas falando? E agora? É igual a um texto. Num texto, só uma pessoa pode narrar? Duas pessoas podem narrar? Como é que é? Ó, usem a cabecinha. E na letrinha B, leia o poema para ver se o que você pensou se afirma. Fiquei de castigo. Não sei por que estou aqui, trancado nesse quarto. Eu só deixei a geladeira aberta, a cama sem coberta, uma tarefa incompleta. Uma mentirinha encoberta e não achei a palavra certa para inventar uma história esperta. Muitas vezes, o poeta se coloca no lugar do eu lírico para narrar o poema. Então, com base nessa informação, vocês vão responder ali que se a voz equivale sempre ao poeta ou outra pessoa pode estar falando. A gente já estudou isso em sala. Então, façam com bastante atenção essas atividades, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer tudo.